Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai ver o que é o Jenkins, né? Mais ou menos ali, para que serve e tudo mais, beleza? Então, o Jenkins, ele é uma ferramenta, né? Um servidor de automação de código aberto. Então, você vê por aí que ele é uma ferramenta de CI/CD, mas ele não é só isso. Então, a gente consegue fazer várias outras automações com o Jenkins, beleza? Então, ele é um servidor de automação, beleza? Um exemplo, né? Imagina só, tudo aquilo que é repetitivo, que tem uma pessoa fazendo uma parada repetitiva, então a gente consegue pedir para o Jenkins fazer isso para a gente. Então, por exemplo, gerar uma versão da aplicação. Então, a gente desenvolveu ali uma aplicação, algumas funcionalidades, e eu quero implantar isso lá no servidor de produção, beleza? Então, eu não vou gastar uma pessoa para fazer isso, né? Não vou pedir para uma pessoa parar ali o estudo que ela está fazendo, o desenvolvimento que ela está fazendo para fazer uma implantação. Então, o Jenkins, né, essa ferramenta de automação vai automatizar, vai nos ajudar a fazer essa parada um pouco mais sistemática, beleza? Então, gerar uma versão de aplicação, um exemplo, por exemplo, um outro caso que seria fazer backup de um banco de dados. Então, fazer backup de um banco de dados, ele é um comando, né, que você executa. Então, você não precisa acessar a máquina, CSH, blá, 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 executa o comando lá dentro. Então, eu posso pedir para o Jenkins fazer isso para mim. Então, eu, como pessoa, como desenvolvedor, vou apenas no Jenkins e escolho ali qual a task que eu quero executar e manda executar. E o Jenkins vai lá e faz o que tem que fazer. Beleza? Então, um outro exemplo seria configurar uma nova máquina virtual. Então, a gente consegue pedir para o Jenkins automatizar isso para a gente. Beleza? Então, só para reforçar mais uma vez, o Jenkins não é apenas uma ferramenta de CI/CD, de Continuous Integration, Continuous Deployment, Delivery e tudo mais. Ele faz muito mais do que apenas isso. Beleza? Então, até um pouco tempo atrás, todas essas tarefas repetitivas quem fazia era uma pessoa, e o Jenkins vem ali para ajudar a gente a automatizar isso e deixar o desenvolvedor, um cara de DevOps, um cara de infra, tá focado no que realmente ele precisa estar focado, não necessariamente fazer aqueles trabalhos lá repetitivos, beleza? Então, assim, outro grande ponto forte aqui do Jenkins são os seus plugins, né? Então, existem diversos plugins para o Jenkins. Então, por exemplo, eu quero que o Jenkins, toda vez que terminar de fazer uma determinada ação, notifique o time no canal, no Slack, no Rocket Chat, enfim, qualquer outro mecanismo de comunicação que você tenha, ele consegue ir lá e notificar. A execução X acabou de terminar com sucesso, acabou de terminar com falha, a gente configurou tudo isso para o Jenkins fazer e ele só faz. Ele tem integração com o GitHub, com o GitLab, para ir buscar o nosso código Git, para ficar escutando ali eventos como, por exemplo, abrir um PR ou fechar um PR ou outros eventos que esses controle de versão pode estar oferecendo. SonarQube, né? Então a gente consegue integrar facilmente o Jenkins com ferramentas como o Sonar para ficar analisando o nosso código, para ficar procurando bugs, falhas e tudo mais. Então tudo isso é super simples. Tem tudo ali meio que já no jeito só para você poder usar. Da mesma forma tem Trello, Gira, a gente consegue integrar essas e outras inúmeras ferramentas com o nosso Jenkins. Ferramentas que fazem sentido ali para o nosso dia a dia, do nosso ambiente de produção, desenvolvimento e tudo mais, beleza? Então, a gente vai ver aqui rapidamente alguns conceitos, né, algumas palavras que é usada ali dentro do Jenkins, que para a gente, quando estiver ali vendo mais ou menos como a coisa funciona, não ficar totalmente perdido, beleza? Então, dentro do Jenkins a gente tem ali jobs, tem builds, tem pipelines, tem executors, a gente tem workspace, beleza? O que é um job, né? Job é uma tarefa que o Jenkins tem que executar. Então, a gente chama ali de job, né? Imagina só, fazer um checkout no repositório Git. Então, eu estou fazendo esse job, estou fazendo esse step, né? Beleza? Então, build, que nada mais é do que a execução de um job, né? Estou fazendo o build. Pipeline nada mais é do que uma sequência de jobs, né? Então, tem um job que faz uma coisa, faz o teste, faz o build, faz o teste de integração, blá, blá, blá. Tudo que eu preciso ali para terminar toda a minha esteira, a gente vai estar agrupando todos eles no pipeline, beleza? Executors, né? São threads que executam os jobs. Então, dentro do Jenkins, eu imagino que eu tenho vários pipelines configurados, eu quero vários times usando, eu preciso pedir que um time execute um pipeline, ao mesmo tempo que um outro time executa um outro pipeline. Então, através dos executors, o Jenkins consegue separar e executar em paralelo várias execuções de pipelines, beleza? Workspace é o espaço ali que o Jenkins cria toda vez que a gente dá um build, né? Toda vez que a gente manda criar alguma coisa, ele vai criar um espaço onde ele vai estar armazenando as configurações, ele vai estar armazenando ali os artefatos que são gerados,
tudo aquilo fica gravado dentro do workspace. Então, cada build ele tem o seu próprio workspace, beleza? Então, vou mudar aqui de tela para a gente ver a cara do Jenkins, beleza? Então, esse carinha aí que vocês estão vendo já é o Jenkins. Deixa eu ver aqui, tem alguns jobs já configurados. Vou criar um novo aqui, tá? Acabou a sessão, vamos entrar. Vou criar um novo aqui, vou chamar aqui de Ops Pipeline, beleza? Vou escolher a opção Pipeline e vou dar um OK. Então, a gente criou aqui nosso primeiro pipeline aqui de exemplo. Eu vou pedir para ele buscar um projeto. Tem um projeto aqui no GitHub que é o Ops, beleza? Vou copiar essa URL aqui marota e vou dizer que a gente vai usar um script, e esse script ele vai estar lá no Git, beleza? Vou colar aqui o endereço do Git, né? E o arquivo que o Jenkins vai usar para criar o job é um arquivo chamado Jenkins File, que a gente vai ver um pouco mais na frente lá na aula de Jenkins. E esse arquivo está na raiz do projeto, beleza? Então coloquei aqui, né, o endereço aqui do projeto, não precisa de credencial porque é aberto lá, beleza? A branch, não é master mesmo, beleza? Então e o arquivo é o Jenkins File, o arquivo que está as configurações, beleza? Então vou salvar, salva, tá aqui, vou mandar construir agora, a gente vai ver o que vai acontecer. Eu vou dar um pulinho aqui rapidinho aqui no Jenkins, no GitHub. Vou abrir aqui o Jenkins File. O Jenkins File nada mais é que um arquivozinho simples, ó. Esse arquivo tem alguns passos aqui configurados, como por exemplo, o build Docker, deploy Docker. Então, a missão aqui é fazer o build da aplicação e levar essa imagem, né, lá para o Harbor, né? A gente vai ver um pouco mais no detalhe aqui, só mais para a gente ver como que o Jenkins funciona e tudo mais, beleza? Então aqui tem todas as configurações, build Docker, deploy Docker, beleza? E esse carinha vai cair aqui no Harbor. Deixa eu logar aqui para a gente ver. Teste. Então aqui não tem nenhum projeto aqui, está zerado. Então na hora que a gente terminar esse pipeline, na teoria é para aparecer um carinha aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos vir aqui, vou dar um start aqui. E ele vai começar a fazer a brincadeira. Então começou aqui, estou aqui com o ID1, vou clicar nesse balãozinho, a gente vai conseguir ver aqui os logs, né, beleza? Então aqui ele já começa a fazer MVN package, lembrando que essa aplicação aqui é uma aplicação Java, onde a gente precisa fazer o build, né, usando Maven ali e tudo mais, para fazer a nossa aplicação virar uma imagem Docker e essa imagem Docker ir parar lá no Harbor, beleza? Então já executou, já fez o build. Vamos ver o que ele vai fazer mais aqui. Então ele começou a criar aqui a nossa imagem, executou ali usando o Dockerfile. A gente vai ver também o que é esse Dockerfile um pouco mais na frente. E agora a gente está fazendo o push da imagem lá para o Harbor. Então está fazendo aqui o push da imagem. Então ele criou a imagem. Cadê? Aqui ele cria a imagem chamando ali o nosso Docker Build, beleza? Deixa eu vir aqui no Harbor, dar um F5. Olha só, já está aqui a nossa primeira imagem que tem nesse projeto chamado de Ops. Então temos aqui nossa imagem, a versão é 001, beleza? Já na aula de Docker a gente vai ver um pouco mais como que cria essas tags e isso aí, beleza? Então a ideia é isso. Então deixa eu voltar aqui lá para o pipeline. Então a gente tem aqui nossas colunas, né, que são exatamente aquelas que estão configuradas aqui: build Docker, deploy Docker, né? Todas elas apareceram aqui. Se a gente quiser colocar uma coluna a mais ou tirar uma coluna, basta vir nesse arquivo e editar esse arquivo, que na hora que fizer o checkout da branch, vai executar aquele arquivo de configuração e vai se adaptar. Beleza? Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente viu que é mais ou menos o que é o Jenkins e como que a gente configura o Jenkins aqui, lendo ali um arquivo Jenkins File que está dentro de um projeto no Git, beleza? Então a gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai ver o que é Docker, beleza? Valeu!